Olá, crianças, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa aula de ciências e a gente vai retomar alguns conceitos, tá bom? É, Vamos lá comigo, né? Então, a gente estudou sobre a rotação da Terra. Então, o que é a rotação da Terra? É o movimento que a Terra faz dando volta em torno dela mesma, tá? Então, ela fica rodando enquanto roda em volta do Sol. E isso faz com que a gente tenha o dia e a noite, que são necessários para a organização social que a gente tem. Então, durante o dia, a gente faz algumas coisas que à noite a gente não faz, por exemplo, tá? Então, a gente se organiza conforme esse movimento da Terra. Ela nos ajuda, influencia a nossa vida desse modo. Continuando, a rotação da Terra é sobre um eixo, esse eixo é imaginário, mas ele pode ser representado dessa forma. Enquanto a Terra está iluminada, a gente considera dia. E no local onde está escuro, a gente considera noite, tá? E a Terra gira em sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Ela demora 24 horas para fazer essa rotação. Devido a essa inclinação na diagonal, que não é retinha, o tempo de duração do dia e da noite pode variar de acordo com a localização geográfica dos países. Como assim, Pro? Então, em alguns lugares, vocês podem observar que a incidência solar é diferente. Então, aqui no Polo Sul, vocês estão vendo que o Polo Sul, aqui a Antártica, está toda iluminada? Então, mesmo que ela rode, mesmo que ela faça a rotação dela, ela vai continuar iluminada. E aí, como que vai ser o dia e a noite desse lugar? Então, é isso que acontece. Como que vai ser o dia e a noite desse lugar? Não vai ter diferenciação de dia e noite. É o que a gente chama de sol da meia-noite, que é quando o sol fica visível 24 horas. E aí, nesse polo norte aqui, um país que está rodando aqui, um ponto, uma localização que está rodando aqui, vai ficar à noite durante muito tempo, tá? Durante alguns dias não vai ter a incidência de luz solar. E isso é uma característica devido ao fato da inclinação do eixo da Terra ser na diagonal e não retinho, tá? Então vamos ver como que acontece a incidência solar em vários locais. Lembrando que existe o termo que chama insolação, que é o tanto de calor e de radiação solar que chega no local e é distribuído pelo local, tá? Isso a gente vai relembrar ao longo dessa aula. Então, por exemplo, aí, o Polo Norte, Polo Sul, e a gente tem o Macapá na linha próximo da linha do Equador. Vamos pegar o exemplo que está na apostila, né? Vocês podem ver que onde está próximo à linha do Equador, os raios solares chegam bem em cima, tá? E chegam primeiro do que nesses pontos aqui. Vocês concordam comigo? Então, quando os raios solares chegam bem na perpendicular, esse calor não se espalha por uma grande extensão. E aí o calor fica contido naquele espaço pequeno. E quando o calor é contido em um espaço pequeno, vocês podem concordar comigo que a temperatura fica elevada? Fica quente? Então, os países próximos à linha do Equador apresentam uma característica intertropical, uma característica quente, de uma temperatura quente, tá? Então, a maioria dos desertos estão localizados em regiões intertropicais, tá? O deserto do Saara, por exemplo, é um deserto que fica próximo à linha do Equador, porque, de novo, tem altas temperaturas, e tem altas temperaturas devido ao Sol, tá? Que é a nossa estrela do sistema solar. Enquanto os pontos mais do hemisfério norte e do hemisfério sul, os pontos mais longínquos, são pouco iluminados. Os raios solares chegam nesses pontos inclinados e aí chegam em uma área maior e a temperatura tem que se espalhar por essa área toda. E o que acontece? Não consegue equilibrar uma temperatura, tá? Então, esses lugares tendem a ser frios devido a essa inclinação do eixo da Terra, tá?
Então, aqui, de novo. Nesse caso, a Terra já deu uma rodadinha, né? Então, a inclinação mudou. Nesse momento, quando a Terra está assim, o Polo Norte é o que tem 24 horas de sol e o Polo Sul é o que tem 24 horas de noite. Interessante, né? Enquanto isso, o Equador está tomando toda a luminosidade para ele sozinho, né? O mais iluminado de todos os países próximos à linha do Equador. Então, tende a ser 12 horas dia, 12 horas noite. As horas do dia e da noite normalmente são meio parecidas. Porque vocês estão vendo aqui essa linha que separa a claridade e a escuridão? Então, a linha do Equador, ó, ela apresenta o mesmo tamanho claro e o mesmo tamanho escuro. E isso faz com que tenha a mesma quantidade de horas de escuridão e mesma quantidade de horas de dia, tá? Mesma quantidade de horas de incidência de luz. Diferente das outras linhas que a gente tem aqui. Por exemplo, no Trópico de Câncer, nesse caso, vocês estão vendo aqui, tem pouca escuridão e mais incidência de luz. Então, o que acontece? Os dias são maiores do que as noites. E aqui no Trópico de Capricórnio, a noite é mais longa que o dia, tá? Então, é assim que a gente vê que o eixo de inclinação da Terra determina, ajuda a gente a entender a diferença de quantidade de horas de dia e da noite, dependendo do lugar, da localização do país, tá? Então, aqui a gente pode ver a questão lá que eu falei da inclinação. Próxima à linha do Equador, nesse ponto do continente africano, a gente tem o Sol na perpendicular, tá? Então, ele está batendo aqui na perpendicular e o calor está ficando somente nessa área, então não tem que se espalhar por uma área muito grande. Já aqui no Polo Norte e no Polo Sul, os raios solares chegam de forma inclinada e eles têm que se espalhar mais, fazendo com que a insolação aí seja menor do que próximo à linha do Equador, tá? Isso faz com que as temperaturas sejam mais baixas nos polos e mais quentinho próximo à linha do Equador, na região intertropical. E esse eixo da Terra, essa rotação, determinam as zonas climáticas do nosso planeta. Vamos ver? Então, temos a zona polar ártica, que fica próximo ao Círculo Polar Ártico, no Polo Norte, a zona temperada norte, a zona intertropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e temos a zona temperada sul. Depois, a zona polar antártica, tá? Que fica no Polo Sul. Então, a incidência de sol determina a temperatura do local e a zona climática a que ela pertence. Nesse caso, a gente pode ver que a insolação também é diferente dependendo da hora do dia. Quando o Sol nasce no leste, ele apresenta uma inclinação, porque ele não está a pino, ele está inclinadinho. Então, isso faz com que a temperatura que esse Sol exerce seja distribuída por um espaço maior. Então, vocês podem perceber que quando a gente sai de manhã de casa, está sempre mais friozinho do que ao meio-dia. E é devido a essa insolação que é diferente também nos dias, tá? Durante os dias e durante as horas, tá? A gente pode perceber isso. Então, ao meio-dia, que o Sol está na perpendicular, a gente tem uma sensação térmica maior, porque a insolação é diferente. A insolação também é maior. E depois das 17 horas, a gente tem uma insolação menor, porque a incidência dos raios solares também é inclinado quando ele está se pondo perto do horizonte, e aí esses raios solares têm que ser distribuídos, eles têm que ser distribuídos em uma área maior, fazendo com que esse calor não seja grande. Esse calor tem que ser distribuído. Então, pensando em tudo isso, a gente vai ter que responder as questões da página 182 e 183, tá? Tá bem tranquilinho, qualquer coisa vocês podem me procurar. Se vocês não entenderam alguma coisa desse vídeo, também podem me procurar, tá bom? Um beijo e até mais!